97. 97. Quase 15. 13 anos. 23 anos, né? Nossa, é mesmo? Olha! Ixi, tô ficando velha. Eu também, Marilena, Jaqueline. Ô, Jaqueline, eu não tinha te visto aí. Tudo bem, Jaque? Tudo bem. Você é da turma da Cristiane? Não, eu sou de 2001, da turma da Vanessa Cato, que tá aí por último, eu acho. Ah, então foi um pouco depois. Um pouco A depois. Vanessa tá aqui? Nossa, esse pessoal daqui de hoje tá bem eclético, então. Tem um pessoal que eu conheci há bastante tempo e tem um pessoal que eu estou conhecendo agora. Por exemplo, hoje eu troquei e-mail com a Viana, que está aqui lá. É a primeira vez que eu estou vendo, quer dizer, eu posso ter visto a Viana nas aulas presenciais em fevereiro, março, mas eu não vi. Você entrou depois, Viana? Terceira chamada, ou quarta, não sei. Então, a Viana eu nem cheguei a conhecer pessoalmente, estou conhecendo virtualmente. Mas é legal, né? São experiências diferentes que têm a ver com o nosso tema de hoje, inclusive. Olha lá, a Jaqueline agora se mostrando aí, que legal. Se preparem que daqui a pouco a gente vai fazer um print de tela com as canecas de chá, hein? Que hoje vai ser diferente. Ó, tô vendo o Arnaldo tomando chá. Boa noite, Evandro. Tudo bem com você? Preparou um chá aí? Silas, boa noite. Arnaldo, que chá que você está tomando aí? Conta pra gente. Eu estou preparando meu chá de limão, Pro. Quem que falou agora? Ah, o Evandro, está preparando chá de limão. O meu é de cereja. Cereja? Ah, gostoso. Cereja. É mate e cereja. Mate e cereja. Nossa, acho que eu não tomei esse ainda. Legal. Esse é aquele da Sense, né? Aquela linha Sense da Leão. Sei. É bom. É bom? É bom. É bom. Qualquer hora eu vou comprar. Bom, já temos bastante gente aqui. Mais uns 2 minutinhos a gente inicia. Vamos ver as pessoas. Se vocês puderem escrever no chat de onde que vocês estão falando, então já tem gente aqui de Itabuna, que é na Bahia. Acho que a maioria aqui é do estado de São Paulo, né? Então tem algumas ex-alunas minhas que moram em Piracicaba. O Arnaldo é de Santo André, Diadema, São Bernardo, Santa Isabel, São Paulo. Ah, não conheço Santa Isabel. São Caetano. Taipei. Mongaguá. Olha, tem bastante lugar aqui. Grajaú, Zona Norte de São Paulo. Várias pessoas de Santo André. Embu Guaçu. Tá bem variado. E hoje nós estamos com uma frequência boa de Piracicaba também. São Miguel Paulista, Interlagos, Osasco, Diadema, São José dos Campos, Parelheiros, Capão Redondo, Vitória da Conquista. Olha, outro baiano aqui. Tá chegando a Malu também. Malu, você mora em Tocantins, é isso ou não? Estou confundindo. Boa noite. Não, eu moro em Rondônia. Rondônia, estou trocando tudo as cidades já. É uma ex-aluna que era de Tocantins. A cidade de Rondônia, Vilhena. É o Portal da Amazônia. Ah, olha só que legal. Muito bom. Quando entra em Rondônia, tem que entrar por essa cidade, aí vai para o... De Rondônia, aí vai para o Acre, para o Amazonas, Roraima, né? Certo. Tem que ir para Vilhena. Ah, então tá bom. Seja bem-vinda, Malu. Obrigada. Preparou um chá aí, Malu? Ou quem mora por aí não toma chá? E aí que a decisão já...
Bem bonitinho aí. Ana Gouveia, é Ana Gouveia de Rio Claro? Eu preparei. Você está comigo? Boa noite, Mariel. Eu vi você fazendo um tchauzinho assim. É que tem bastante gente, não dá para ver todo mundo. Ana. Apareceu a Ana Gouveia. Oi, Luana, tudo bem? Boa noite para quem está chegando. Algumas pessoas. Oi, Larissa, a gente está se conhecendo agora, né? Ah, o Wilson, Márcio, o Wilson perguntou de onde eu sou. Eu nasci em Rio Claro, interior de São Paulo. Moro em Piracicaba. Atualmente eu estou em Piracicaba. Mas quando a gente não está remotamente, eu passo os dias da semana em São Paulo. Tá? Eu queria pedir para vocês para vocês manterem o microfone fechado para poder ficar melhor a transmissão. Já está gravando, nem vi que já estava gravando. Até porque já está gravando. E depois, a hora que alguém quiser falar, por favor, abra o microfone. Então, agora, nessa fase remota, eu estou em Piracicaba direto. Quando a gente estava no período presencial, eu passava os finais de semana em Piracicaba e os dias da semana em São Paulo. Daí, lá em São Paulo, eu fico no Campo Belo. Ah, a Malu falou que ela preparou o chá. Mas esperar esfriar. Pelo jeito, está calor lá. Ah, já vi essa caneca aí. Eu também estou com uma caneca minha aqui, que é uma das canecas que eu mais gosto aqui de casa, porque é da universidade onde eu fiz meu pós-doutorado. Acho que está dando para ver, né? É a Universidade de Rochester, no estado de Nova York. Então, eu gosto muito. Bom, deixa eu ver que horas são aqui. Everton, podemos começar? Ou tem muita gente entrando ainda? Tem muita gente entrando, mas podemos começar porque vai entrando e eu vou aceitando aqui. Não vai ter como esperar muita gente não, tá bom? Ok. Olha, a Luana escreveu aqui no chat perguntando se tem alguém que é da turma do café. E eu conheço gente que é da turma do café. O Everton é do café. Eu sou do chá. O Marcos falou que ele está tomando café. Deixa eu ver quem é que levantou o sinal aqui. Carlos Seixas. Prazer, Carlos. Então, tem a turma do café também, né? A Cris falou que gosta de café, a Cristiane. Tem vários que são da turma do café aqui, já vi tudo, viu? Mas o café complica a minha relação com a educação, então eu achei que com o chá era mais fácil, por isso que eu fui com o chá. Na próxima vez a gente marca um café. Bom, então vamos iniciar. Boa noite para todos. Obrigada por vocês estarem aqui. Ai, meu Deus, tem turma do Whey também. A Thay aqui falando que é da turma do Whey. Tem mais gente aí da turma do Whey? Ó, suco de laranja. O negócio está diversificando. Gostei de ver. Diversidade é uma coisa boa. A gente vai discutir isso mais para frente também. Coca gelada. Ai, nem me fale. Eu gosto de coca, mas a gente precisa evitar, né, a bendita. Turma da Fanta. Desse jeito a gente não vai conseguir aqui avançar na aula. O chá já era aqui, ó. Todinho. Ai, meu Deus. Coca, suco de laranja. Tem bastante gente de suco de laranja aqui. Era uma vez o chá. Isso, Jailson, já estragou todo o meu plano aqui. Chimarrão. Cerveja daí não dá, né? Daí já apelaram muito. Quem falou isso? Gustavo Tai. Ai, meu Deus. Então, boa noite, pessoal. Vamos, então, ao nosso encontro de hoje. O que a gente está tendo aqui? A gente está tendo uma aula aberta. Hoje é a primeira aula remota do pessoal que ingressou no curso de Ciências Licenciatura. E hoje é o primeiro encontro
da jornada pedagógica do Movimentos Docentes. E já aproveito para fazer um convite para todos que estão aqui e que ainda não fazem parte da comunidade Movimentos Docentes, no Facebook. Everton, depois você coloca o link aí para a gente, por favor, no chat. Quem não faz parte, entra lá, é uma comunidade voltada para a formação de professores e também para a prática de professores. Então, a gente discute as duas coisas e todo dia tem informe lá sobre eventos que estão acontecendo online ou sobre questões políticas relacionadas à educação. Enfim, sempre tem, a Giovana Tonzar já colocou ali para a gente. Olha, Cristiane, tudo bem, Cris? Está bonita. E já sumiu aqui da minha tela. O pessoal vai aparecendo e vai sumindo, eu não consigo ver todo mundo, que tem bastante gente. A Giovana Tonzar colocou o Movimentos Docentes no Instagram, no Facebook, mas ela colocou só do grupo, que é para vocês seguirem, né? E tem a comunidade que vocês podem participar, que é esse grupo que o Everton acabou de colocar, tá? E vocês vão ficando informados sobre questões voltadas à formação de professores e práticas de professores. Principalmente agora, com essa educação remota, a gente tem tido muita experiência diferenciada. Bom, então, voltando. Então, nós temos 2 grupos de pessoas aqui. Então, vocês já perceberam. São os alunos ingressantes, alguns nós estamos nos conhecendo hoje, né, virtualmente, porque a gente não se conheceu presencialmente. São pessoas que entraram na 3ª, 4ª chamada do vestibular, e do SISU, e a gente não teve oportunidade de se conhecer porque já tinha começado o período de isolamento. E nós também temos pessoas que estão participando da jornada, e hoje nós temos aqui várias ex-alunas minhas, de 20 anos atrás, por aí, né? Então, e elas são aqui de Piracicaba, que é na cidade que eu estou agora. Isso valoriza esse momento de aprendizagem e de troca, porque quem lê o livro que é Educação, deve ter visto toda essa discussão que aparece lá sobre a educação. Então, começando a falar um pouquinho do livro e do chá, né? Por que chá? Nós vimos aqui que tem vários tipos de chá, tem gente com chá de camomila, chá de frutas vermelhas, o meu é de gengibre, com canela e cravo. Chá de educação. Chá de educação, né? Então, por que a gente foi falar da educação aqui? O chá, ele tem uma marca cultural da sociedade, né? Então, o Felipe escreveu aqui, porque chá é bom. Mas por que chá é bom? Alguém aqui teve um vô, uma avó, que falava assim, está com dor de barriga, toma chá de não sei o que tem, de camomila, alguma coisa assim. A turma está dando risada, eu acho que é porque tem. Chá de boldo, olha lá, isso, chá de boldo. O José Vitor falou, minha avó curava até câncer. Olha, esse daqui é meio complicado, mas acho que a turma logo vai descobrir isso. Chá de limão com mel cura qualquer gripe. Isso, muito bem, Henrique. Isso daqui realmente funciona, né? O meu filho não conhece chá de limão com mel, mas ele conhece chá Vick, para quando está com gripe. Já é uma coisa mais moderna, né? É menos natural. Mas eu me lembro quando eu era criança, olha, tem até um gato que assiste nossas aulas hoje. Quando eu era criança, quando a gente caía, tinha uma planta no quintal da minha casa, a minha avó ia lá, amassava aquela planta e colocava. Era aquilo que curava. Alguém sabe falar o nome dessa planta? Que a gente coloca no machucado e sara rapidinho? Com Frei Babosa, era babosa que a gente tinha em casa. E era colocar-se o que é chamado de erosão do conhecimento. Por quê? Não houve aquela transmissão. E por que será que às vezes para de ter isso? Porque as próprias pessoas consideram que aquilo não é tão importante.
Ou os mais novos não consideram que aquilo é importante e não dão bola. Então, por exemplo, às vezes o vô e a avó falam alguma coisa. Por exemplo, o Everaldo escreveu aqui, chá de erva cidreira para limpar por dentro, dizia minha avó. Daí a avó dele fala isso para ele fala, imagina, isso daí é folclore, né? Tem nada a ver, não tem nada de científico. Mas hoje a gente tem visto muitas pesquisas na área de ciências mostrando que esses chás têm sim um valor medicinal. Então, além dessa questão do valor científico, medicinal, tem a questão da tradição da sociedade, porque a educação ajuda na conservação da sociedade, ajuda na transmissão desses conhecimentos, ela é uma parte do que o livro chama de endocultura, que é essa aprendizagem que acontece na sociedade da cultura. A educação ajuda a levar isso para frente. Então, o chá ajuda a gente a perceber esse pedacinho da educação que é a transmissão. E eu achei que seria importante a gente valorizar isso, porque às vezes a gente está vivendo num momento agora, o Evandro escreveu, minha avó não deixava tomar chá, os netos, como que é? Minha avó não deixava tomar chá, os netos, tomar chá de erva cidreira. Não deu para entender, Evandro. Depois você melhora aí, porque saiu alguma coisa errada. Essa alusão com o chá resume bem o começo do livro. Exatamente, Júlio. É bem isso, é o começo do livro, por isso que eu escolhi o chá. O chá ajuda a gente a entender essa questão da transmissão. Por que ela é importante? Porque hoje em dia, no século XXI, a gente tem falado muito de construção de conhecimento. A gente tem que construir junto. Está corretíssimo, eu apoio isso, nós vamos fazer isso daqui a pouquinho na discussão de 3 questões. Só que não é só essa construção, é a transmissão também. A transmissão também é importante. Pode ser que alguns de vocês que estão aqui hoje sejam a primeira pessoa da família a ir para o ensino superior. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para o ensino superior. Se tem alguém aqui que é o primeiro da família, escreve aí no chat. Primeiro, eu só coloco o número 1, só para a gente ter uma ideia se tem bastante gente. Olha só quanta gente. Eu fui a primeira, meu marido também. Quando alguém da família consegue chegar no ensino superior, muitas vezes a gente fala assim, é um privilégio. Não é um privilégio, é um direito. Então, isso que vocês estão aqui hoje, vocês estão tendo o direito de vocês estão colocando na prática o direito da educação no ensino superior. Por isso, aproveitem bem esse direito. É muito bom quando a gente consegue aproveitar o direito, né, que a gente tem, porque não é sempre que a gente consegue, ainda mais na escola pública. A Larissa escreveu. O Everton quer falar. Fale, Everton. Eu tô falada, né? Não, na verdade, desculpa interromper, não é nem por isso. É só já pegando o gancho dessa questão do direito à universidade, à educação e tudo mais, porque nós estamos gravando o vídeo, né, essa aula síncrona, para poder disponibilizar para os estudantes que não conseguem participar nesse horário. Isso. E aí, quando algum de vocês clica em não autorizo a gravação corta, interrompe. Então, já aconteceu 2 vezes aqui. Então, eu gostaria de pedir para todo mundo que, quando aparecer uma mensagenzinha do Google aí pedindo para autorizar, vocês autorizem para a gente poder subir o vídeo depois para os estudantes que não conseguiram participar. Tudo bem? Obrigado. Bom informe esse. Eu mesmo não sabia. A gente está aprendendo ainda a lidar com todas essas coisas, né, gente? É novo para todo mundo. Então, essa questão, mantém o microfone fechado, não sei o que tem, tal, só abre quando vai falar, tudo isso a gente vai aprendendo na medida que a gente vai usando. Enfim, voltando. Quando a gente é o primeiro da família a ir para o ensino superior, a gente traz coisas novas para a família. Porque a gente vai aprendendo coisas diferentes. Né? Algumas outras coisas vão fazendo sentido, a gente vai tendo contato com teorias diferentes. E, às vezes, a gente tem contato com alguma teoria
que a gente fala assim, poxa vida, eu vivi a prática disso, mas não sabia que essa teoria estava por trás. Então, a gente vai descobrindo muita coisa. Quando eu fiz o curso de pedagogia, minha primeira formação foi licenciatura em Química na Unicamp. E a minha segunda foi pedagogia na Universidade Metodista de Piracicaba. Quando eu fiz pedagogia e comecei a estudar algumas metodologias de educação, eu olhava aquilo e falava assim, nossa, não acredito, eu vivenciei isso e não sabia que era esse nome. Então, isso é muito interessante, é importante. Ele traz um crescimento para a pessoa, um desenvolvimento, né, muito grande, que leva a quê? Leva a uma transformação. Quando a gente diz assim, como que eu sei que o aluno aprendeu? Ou, se a gente perguntar, qual que seria o objetivo de uma aula como essa, de uma disciplina como essa? É o aluno aprender. E como que eu sei que o aluno aprendeu? Quando o aluno se transforma. O aluno transformado é aquele aluno que aprendeu. E como que ele se transforma? Quando ele aprende alguma coisa, né? Quando ele entende a relação do chá com o início do livro, com a questão da educação, e depois a gente começa a avançar a educação que tinha lá na Grécia, a que tinha em Roma e a que tem hoje no Brasil, e daí como que ela acontece. Tudo isso traz um crescimento, traz uma transformação para a vida da gente, que às vezes a gente não dá conta no exato momento, mas depois a gente vai entender. Olha só, o Lucas escreveu que ele não foi o primeiro da família, mas ninguém chegou a terminar. Isso é triste, né? Vocês que estão entrando agora, vocês vão ver que tem uma frase que muita gente fala na universidade, que é assim, entrar é difícil, sair é mais ainda. Então, sair é muito mais difícil do que entrar. Vocês vão perceber isso na prática. E eu tenho a impressão que vocês estão tendo um pouco de sorte, porque vocês não vão ter nota de reprovação agora no primeiro semestre. É só cumprido ou não cumprido. Mas é importante a gente ir para frente e conseguir terminar, claro, né? Por isso que a gente fala muito sobre permanência, que é no sentido de diminuir a evasão, porque o direito não é só você chegar lá, o direito é você concluir também. Bom, com relação a essa questão do chá, relação de chá e educação, deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone e perguntar, ou pode escrever aí no chat alguma dúvida, algum comentário. Olha só, o Everton fez uma lembrança muito boa. Ele falou que logo que ele entrou em 2012 na universidade, teve uma greve. Então ele falou, não sei o que é pior, uma greve ou essas atividades remotas que nós estamos tendo agora. Eu acho que greve é pior, porque no caso deles, eles ficaram completamente afastados por 3 meses. Depois, quando a gente voltou, a gente passou Natal e Ano Novo tendo aula, demorou uns 2 anos para acertar o calendário. Então, foi muito difícil. O Jailson falou, pode ser os dois. Greve é bem pior. Ele falou que greve é pior. O Jailson também viveu a greve, né? Então, a greve é mais difícil, porque essa atividade domiciliar que a gente está tendo agora, que é o ensino remoto, a gente parou um tempo, mas agora a gente vai poder continuar, né? Então, é difícil? A gente está acostumado? Não, está todo mundo aprendendo com esse novo sistema, com essa nova estratégia, mas a gente vai em frente. Bom, com relação ao chá e à educação, tudo bem? Podemos avançar? E o café poderia ser a mesma coisa, né? Porque, dependendo da região, por exemplo, quem é de Minas gosta de um tipo de café, quem é do Nordeste gosta de outro, e assim por diante. E isso a gente está falando só em termos de Brasil, né? Se a gente falar em termos de mundo, então a gente vai ver, por exemplo, na Inglaterra, o pessoal toma chá com leite. A minha filha aprendeu a tomar chá com leite. Isso daí eu não me acostumei ainda, mas ela gosta muito. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando.
Pior é tomar chá para se acalmar e na embalagem está escrito mate. Não vai acalmar nada, né? Vai ficar um pouquinho mais elétrico. O Antônio Firmino, que nem você mesmo disse, é possível relacionar ao chá com a transmissão de conhecimento nas tribos do mundo, que é uma das primeiras coisas citadas no livro. Exatamente. Então, a transmissão não é uma coisa ruim. O que é ruim? É eu chegar lá na sala de aula e começar a falar o conteúdo que nem um robô. Essa transmissão é ruim, porque nessa transmissão o aluno tem um papel muito passivo. E a gente não quer isso, a gente quer que o aluno tenha um papel ativo. Café é um exemplo de saber tradicional, exatamente, Everton, concordo. Chá com leite é muito bom. Olha, tem gente que gosta de chá com leite aqui, José Vitor. O Felipe também falou que é bom, mate com leite. Entrando a força na educação do século XXI, exatamente. Eu acho que esse processo que a gente está vivendo é entrar à força mesmo, porque há muito tempo a gente tem educação à distância no mundo, e o Brasil é um país muito resistente à educação à distância. Eu não estou dizendo que tudo vai ficar à distância, ou que isso é um golpe para que fique tudo à distância e termine as vagas do presencial nas escolas públicas, não é nada disso. É que nós estamos tendo que vivenciar de uma forma meio abrupta, né? Inês, depois que eu entrei para a educação, na primeira reunião foi quando constatei esse privilégio que tive, pois apesar de ser a sexta filha e de 1966, meu pai, de 1922, foi o primeiro da família a se formar na universidade. Cada família tem a sua história, né? E isso é muito importante, porque também mostra o que o livro vai mostrando, o que o livro vai indicando, que é a relação da educação com a sociedade, com a cultura. O chá das 5 é muito famoso lá na Inglaterra, em Londres. A Lara também gosta de chá com leite. Alexandre, professora, no início do livro fala sobre uma fraqueza da educação. Existem outras fraquezas? E eu não sei, não entendi o que você está falando, Alexandre. Vai preparando seu microfone para você falar. A Luana disse, nunca gostei desse tipo de ensino robótico, que o professor fala por 50 minutos, sem parar, apenas jogando informação. Alguém gosta desse ensino? Não sei, eu acho que tem gente que gosta, porque a hora que você pega um professor desse, você fica sentado assim, né, sentada, não precisa nem pensar. O professor vai falando, e a sua mente vai indo embora. De repente você está pensando no chá, que um dia você vai tomar lá em Londres, né, na doceria da rainha, sei lá, alguma coisa assim. Aqui tivemos muita educação à distância, lembra da IUB? Acho que era isso, pelo correio, isso, tinha pelo correio, exato, Inês. Aqui a gente teve a educação à distância, e isso que a Inês está falando é muito verdadeiro, mas era uma parcela muito pequena, e era muito discriminada essa educação à distância. Ela era tida assim, essa daí é educação para os pobres e é só para ensino técnico, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente está falando de EAD no ensino superior. Relacionando o processo do chá até chegar em nossas canecas com o processo de formação. Olha só que legal essa relação que o Henrique fez, muito interessante, gostei. Jailson, sonho tomar chá em Londres, eu também quero. Acho que deve ter mais gente aqui que quer. O Antônio está lembrando do Telecurso 2000, que também era à distância, bem lembrado, o Evandro também falou isso. E o Lucas falou, grande telecurso, também acho que ele teve um papel bem importante, né, no desenvolvimento aí da educação. Agora, então, tentando avançar um pouco para além do chá. Vamos pensar qual a concepção de educação que o autor levanta no livro. O que vocês entenderam por isso? Então, agora fica aberto. Quem não leu o livro, se quiser falar o que entende por educação, também está aberto. Vocês podem ir escrevendo aí no chat ou abrir o microfone e falar.
que vocês entenderam que é educação para o Carlos Brandão, ou o que é educação para vocês? Podem, quem vai ser o primeiro aí a falar? Thaís chegou atrasada, tá desculpado, Thaís, mas já perdeu meio ponto e ficou com falta. Ainda bem que não tem, né? Nem presença, e nem ponto negativo, nada. A ideia de que o chá medicinal não ter embasamento científico me lembra a ideia de Belle Époque. Está errado? Não, não está errado, faz sentido. Foi ele quem pontuou sobre... Luana, você está fazendo uma pergunta ou você está afirmando isso que você falou aqui? Entendeu, Marilena? No chat, lá em cima foi o Luan quem comentou. Ah! Não, é o Luan Lima e não Luana Lima. Desculpa, é que agora eu não li lá em cima, eu só li aqui embaixo, e daí sim, ele entendi. escreveu embaixo. Tá, então o Luan... Não foi ele que falou da educação robótica, ele não fala isso. Aqui, ó, Luan Lima, ele falou sobre os tipos de ensino robótico. Tá, o livro não fala sobre isso. Isso é um outro tema, que depois a gente pode discutir mais para frente na disciplina, quando a gente for discutir diversidade, essas outras questões. Nesse momento, aqui não entra a questão do ensino robótico. A educação... Desculpa, Pro, eu acho que o Luan quis comentar na palavra que você falou da... Quem gosta de professor que fala 50 minutos sem parar. Acho que ele quis se referir nessa questão. Qual questão, Jailton? Que você estava falando de quem é que gosta de ficar falando 50 minutos. Acho que foi essa parte que ele comentou. Eu falei robótico no sentido assim, que o professor parece um robô. Eu não falei no sentido da tecnologia, né? Porque quando o professor chega na sala de aula e começa só a ler o que está projetado lá no slide, para mim isso é muito automático. Até um robô poderia fazer isso. Foi nesse sentido que eu quis dizer, que ler o que está escrito no slide não precisa ser uma pessoa e nem precisa ser uma aula presencial, né? Se é para você sentar numa carteira e ficar vendo o professor ler o que está escrito no slide, pronto, posso fazer isso de casa, posso ter o slide em algum AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, e dou conta de tudo. Olha, está tendo muitos comentários aqui. Eu vou pedir para Everton, Jailson, Luana, por favor, acompanhe o que o pessoal está escrevendo, porque senão eu não vou dar conta de ficar lendo, e daí vocês, por favor, vão falando, vão pedindo a palavra e falando, e a gente vai juntando com quem comenta. Tudo Tem bem. Alguém... Fale. O Lorival pediu a palavra, Marilena. Excelente. Então, vamos lá. Lorival, pode falar. Boa noite, professora. Consegue me ouvir? Boa noite, sim. Então, professora, pelo que eu li do livro, né, foi até uma experiência nova para mim, porque eu nunca tinha lido algo desse tipo. Eu entendi a concepção de educação como algo bem mutável, na verdade. Ele fala, né, que tem várias definições já de educação, mas que é algo que cada região, cada lugar, né, cada crença, cada tribo, como ele usa lá a parte dos índios, eles definem como transmitir as suas... como educar, né, as crianças ou passar o conhecimento. Então, o que eu entendi como educação foi o direito da transmissão desse conhecimento e também da participação da comunidade sendo mais ativa dentro da educação, porque, como ele fala lá dos postos de saúde, que a gente tem como, o posto de saúde é um dever do governo manter aquele posto de saúde funcionando, quando, na verdade, se houvesse a participação maior da população, a gente teria uma saúde maior de qualidade, como, por exemplo, a educação. E foi isso que eu entendi, mais ou menos. Tá bom, Lorival, obrigada. Vamos ver uma coisa. Tem alguém aqui que discorda do que o Lorival falou? Que entendeu completamente ao contrário?
e gostaria de falar? Se não tiver, tem alguém que entendeu no mesmo caminho do Lorival e quer falar alguma coisa um pouco diferente? O nosso encontro é para falar, então fique à vontade. Fale, Antônio. Eu entendi, como o Lorival também, né? Eu li o livro, e o autor, ele faz ele dá um panorama, né, da história, de como, do processo educativo pelo mundo, né? Em épocas diferentes, inclusive. Uhum. Ele vai desde a Grécia, aí ele vai para tribos americanas, aí da Grécia vai para a Itália, né? E espalha pelo mundo, né? Mas, basicamente, assim, a grosso modo, o que eu entendi é que, na opinião do autor, que a educação ela é plural, né? Cada lugar vai ter o seu formato, o seu modelo de educação, e que não necessariamente o que dá certo em um lugar vai dar certo em outro, né? E que, às vezes, precisa existir uma certa adaptação, né? Então, assim, pelo que eu entendi é isso, é que cada lugar vai ter um formato de educação. Ok. Mais alguém gostaria de falar sobre isso, sobre a concepção de educação? Quem não está falando, pelo jeito, está concordando com o Lorival e o Antônio. Como que está no chat, pessoal? Fale, Luana, parece que você abriu o microfone. Abri, professora. O Lucas Matos falou que discorda em parte, só que ele não descreveu que ele discorda. Tá. Então, Lucas, fale aí o que você discorda. Vamos ouvir aí o Lucas. Você consegue abrir seu microfone? Posso falar ainda? Claro. Tá, dá para ouvir? Dá. Então, eu discordo em partes, porque foi o Lorival, né, que ele falou que a educação são várias... Ixi. E já pensei como... Eu entendi que tipo, a educação é uma coisa só, tipo, que é o ato de você estar transmitindo a cultura, um conhecimento, mas cada um faz ela de um jeito que se adapta melhor à sua necessidade. Por exemplo, seja uma sala de aula, seja simplesmente conversando com alguém. Então, a educação seria uma coisa mais sólida, mas, tipo, isso aqui é educação, mas como você faz esse processo de educar, aí já é uma coisa mais variável, já é uma coisa mais flexível. Tá, eu entendi isso que você falou. Tem alguns autores que falam de educação como uma única palavra, e daí cada sociedade faz do seu jeito, mas tem outros autores que, inclusive, usam a palavra educação no plural, educações, educações. Por quê? Porque elas podem ser diferentes. Então, se usa a palavra no plural para mostrar justamente isso que você está falando. Então, não se dá um conceito fechado de educação. Acho que o Lorival mesmo disse que ele teve dificuldade de achar, ele falou assim, o conceito é mutável, né? Ou seja, é diferente quando a gente fala 2 mais 2 são 4. É uma definição, é uma coisa certa, ou quando a gente fala o que é célula. Célula é célula, quando você dá a definição lá da célula, não tem como você errar. A educação não, ela é plural. Ela acontece de maneiras muito diferentes, dependendo da sociedade, dependendo da cultura. Então, você pode falar dela no plural, ou pode falar dela no singular, e dizendo que ela acontece de diferentes maneiras. Tem mais algum comentário que vocês acham, que está no chat, que vocês acham que é importante para essa questão? Professora. Pode falar. Oi. Eu acredito que era só um livro descritivo mesmo, que é a educação, tanto que ele vai descrevendo no início do livro, ele fala como uma base antropológica, explica sobre as tribos, fala sociológica, do Emile Durkheim, vai narrando tudo, mas ele vai só descrevendo, eu não acredito que ele colocou algum valor moral assim. Você não acredita? Eu não entendi o seu finalzinho. Eu não acredito o quê? Eu não acredito que ele colocou algum valor moral do livro, por exemplo, que ele quisesse falar, olha, esse livro aqui está falando que a educação é plural e tal. Acho que ele só descreveu mesmo os processos de aprendizado.
eu acho que ele se ateve a fazer isso no livro. E a forma como ele descreve, você não dá para entender que é plural? Ele descreve o pluralismo, é diferente dele falar, olha, a educação é plural, né? Ele fala, olha como vários meios são colocados aqui, por exemplo, quando ele usa, os colegas falaram bastante do comecinho do livro, né? Tem o exemplo do arco e flecha, por exemplo. Sim. Ele fala do mais velho da tribo, vai lá e coloca o seguidor da tribo dele para aprender o processo de fazer o arco e tal. Aí mais para frente ele vai falando outros métodos. Então, quando você termina o livro, você fica com a impressão de que ele foi descrevendo os vários meios de se chegar a uma conclusão de educação, né? Do processo educacional. Tá. Então, eu acho que alguém até escreveu agora no chat, que acho que foi o Júlio, que ele entende que a forma que ele descreve leva a gente a entender que a educação é plural. Vocês vão perceber na universidade que muitas vezes, principalmente na área da humanidades, não está escrito declaradamente uma coisa. O autor vai descrevendo. E, na minha opinião, isso é o ideal. A gente não fala para a pessoa, olha, Paulo Freire é ruim ou Paulo Freire é bom. Eu apresento Paulo Freire e cada um decide se Paulo Freire é bom ou ruim, né? E o autor, ele consegue fazer isso. Eu acho que ele tem uma classe quando ele faz isso, e até por isso o livro dele é um clássico dessa área, né? Na explicação do que é educação, porque ele vem com muito tato, ele não chega falando, porque educação é isso é educação, isso não é, ele vai mostrando os processos, levando a pessoa a entender. Tanto é que se a gente parar para observar, quantas vezes ele fala de concepção de educação, eu acho que eu tenho anotado aqui mais de 10 páginas, que a gente poderia dizer, olha, aqui tem uma concepção de educação, e elas variam um pouquinho, mas existe um consenso, a gente consegue chegar a um denominador comum aí sobre ele. Eu reparei isso também, professora. Desculpa, colega. Evandro, desculpa, Evandro. Desculpa, pode continuar. Não, é que a professora estava falando, eu reparei isso também, tanto que quando ele vai descrevendo dos vários objetos que ele estudou, ele sempre inicia com essa impressão, né? Ele fala, ó, esse método foi assim que o pessoal transmitiu conhecimento. Aí ele começa uma outra alegoria e vai falando, né? Tem um processo histórico que eu achei muito bom no livro, que ele consegue descrever. Depois ele fala também bastante da prática, que me chamou a atenção, né? Do processo educacional. Exato. Alguém escreveu aqui no chat, acho que foi uma menina que escreveu assim, que achou o livro provocativo, acho que foi Ieda. Legal, Maria, obrigada. Acho que foi Ieda que escreveu provocativo. Por que ele é provocativo? Porque ele faz a gente pensar. E faz a gente se posicionar diante daquilo que ele está falando, se a gente concorda, discorda, se a gente já vivenciou ou não. Então, é diferente de quando a gente lê alguma coisa que já está tudo ali, tudo colocado. Olha, vejam isso que o Arnaldo acabou de escrever aqui. Educação é uma prática social que inculca todo tipo de saber científico, cultural ou cotidiano e que tem um caráter permanente, acompanhando as transformações do mundo. Olha só, o Arnaldo já pode escrever um livro, porque não foi isso que o Carlos Brandão escreveu, mas está em linha com o que o Carlos Brandão escreveu aqui. Muito bom esse conceito aqui que o Arnaldo colocou. Pessoal que está aqui, fale, quem era? Oi. Quem é? Evandro, vamos lá, então. Evandro, professor. Não, vendo até dessa... Desculpa. Dentro dessa fala do Arnaldo sobre a educação, a gente vê muito nas diversidades das diversas regiões do Brasil, né? Você descobre que o Brasil é composto de vários Brasis, seria a palavra, né? Temos muitos Brasis. Eu participei de algumas missões no Norte e Nordeste, e
a forma de educação dada aos índios do Saterê-Baué, na região de Manaus, ali divisa com o Pará, é totalmente diferente da região do sertão da Bahia, ou né, a forma como a forma cultural, o modo de ensinar, e totalmente diversificada aqui de São Paulo, né? Fazendo as experiências de estágio, você vê a diversidade, né? Por mais que até no passar da história, né? O modo de mostrar a história, a parte social de cada região totalmente diferente. Ali deu para ver que o modo de ensino, o modo de educar e a cultura de cada região influencia no modo de transmitir o conhecimento. Então, é o que eu penso a nossa educação é diversificada dentro dos Brasis no Brasil. Uhum. Exatamente, Evandro. Muito bem. Obrigada. O pessoal que está no apoio aí do chat, teria alguma coisa para falar importante? Fale, Jailson. Tem aqui uma... é porque eu liguei o microfone, você viu, né? Tem aqui um comentário do Gabriel Magalhães que entra em acordo com o que o Evandro falou, que ele diz assim, que acha que existem vários tipos de educação. No geral, o objetivo é quase sempre o mesmo, transmitir cultura e conhecimentos de uma determinada região ou povo, ou seja, não é só na escola a educação, mas sim durante todas as experiências vividas pelo indivíduo. Então, foi o que o Gabriel colocou aqui no chat. Ok, muito bem. Então, está na mesma direção aí do que o Evandro falou. Luana, tem algum aí comentário que você gostaria de fazer a partir do que o pessoal escreveu no chat? Foi. Eu tô com um problema hoje, meu computador tá lento. Eu tava lembrando das minhas anotações, né? E aí eu queria saber o que eles acharam da frase que o Carlos Brandão inicia, que ele coloca bem no início do livro, que ele fala: pergunto coisas ao Buriti. E o que ele responde é: a coragem minha. Buriti que tudo azul e não se aparta de sua água. Carece de espelho. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Que essa frase é de Guimarães Rosa. E o que vocês acham que o que ele quis, né, transmitir com essa frase no início do livro? O que vocês acham que tem a ver com o que é educação? E aí, quem vai se arriscar nessa provocação da Luana? Vocês acham que o professor aprende? Vai, Mariel, fala. Tanto na obra do Guimarães Rosa quanto no que o Brandão cita, né? Acredito que tem a ver com o mergulho que o professor faz. Eu estou fazendo a alegoria do mergulho, né? Junto com o aluno. Vamos colocar desse jeito, porque a espelho, né? Normalmente o símbolo da água que reflete para a pessoa tem a ver. Normalmente o pessoal faz essa alegoria do reflexo, né? Então, se fosse translúcido o mergulho do professor com o aluno, ele ia olhar através do aluno, né? Mas ele mergulha junto com o aluno. Acho que tem mais a ver com isso, esse trecho que a colega citou, a Luana. Olha, eu não conhecia essa alegoria do mergulho que você falou, mas eu achei muito legal. E eu acho que é bem isso mesmo, porque é o que a gente está fazendo hoje, né? A gente está mergulhando junto aqui no ensino remoto. É porque a colega citou o Guimarães Rosa trabalha muito com signo, né? Você pode perceber que nos sertões, ele fala muito, essa coisa de signo é muito forte na obra dele. Então, pensei nisso. Porque tem reflexo, tudo, então. A Malu escreveu aqui no chat que professor transmite e aprende. Quando os alunos... Opa, peraí que andou aqui. Quando o aluno também transmite e aprende. Exatamente. Então, é uma troca que acontece entre professor e aluno o tempo todo. Isso é chamado dialética, né? Porque é uma relação que tem troca nos dois sentidos, né?
Muito bem, Malu. E, para isso, o professor também precisa estar disposto a aprender, porque muitas vezes o professor não está disposto, pensando na frase que a Luana disse, às vezes o professor se considera o dono do saber. 50 anos atrás ele era, hoje ele não é mais. Hoje, com a internet é a dona do saber, ou da informação, melhor dizendo, né? Ela é dona da informação, que é diferente do saber. A gente precisa saber pesquisar e procurar na internet. Por isso que tem se falado muito de curadoria de conteúdos, hoje em dia, em várias áreas. Para a gente ser um bom professor hoje, a gente tem que saber buscar, procurar as coisas na internet para poder colocar à disposição do aluno. Porque tem muita informação. E antigamente era muito fácil. Quando eu comecei a dar aula na universidade, isso foi no ano de 87, a primeira vez que eu dei a disciplina, eu usei as minhas anotações do que eu tinha aprendido. Olha que coisa louca isso. Hoje, jamais a gente consegue fazer isso, né? A gente tem que estar ligado o tempo todo, ficar assistindo live para se atualizar. Hoje mesmo, eu abri o YouTube e, de repente, eu vi lá uma live, eu joguei uma palavra-chave de busca, e apareceu uma live que estava acontecendo naquele momento, num tema que eu tenho interesse. Falei, ai, deixa eu ver isso daqui. Resultado, fiquei preso 1h30 lá, né? Mas é importante, porque eu aprendi um monte de coisa lá. E isso a gente tem que ir buscando, procurando, para depois poder disponibilizar para o aluno. Essa hoje que é a função do professor. Tentando avançar um pouquinho, numa outra questão, como que vocês veem a relação educação e ensino formal? Podem falar a partir da experiência de vocês ou a partir do que vocês leram no livro. É igual educação e ensino formal? É a mesma coisa? Eu acho que o ensino formal está dentro da educação, sabe? Seria uma vertente da educação. A gente tem um exemplo lá das tribos que ensinam e das escolas, sabe? São ensinos separados e esses dois estão dentro da educação no geral. Isso, Eric, muito bem. O Bruno também escreveu nesse mesmo sentido que você disse, que o ensino formal é uma parte da educação. O Lucas falou, seria uma ramificação da educação. Pode se chamar também ramificação. O importante é entender que a educação é maior do que o ensino formal. E por que o ensino formal chama ensino formal? Por quê? Boa noite, pode falar? Pode falar, Bruno. Não, deixa a moça falar primeiro. Que ela primeiro. Pode começar, tu falou primeiro. Vai em diante. Tá bom. Paola, tá. Qual que era a pergunta que eu já me perdi? Só um segundo. Tá vendo que você é tão cavaleiro, esqueceu a pergunta. Por que que o ensino formal é chamado ensino formal? Acredito eu que é porque eles são saberes específicos que são ditados por uma parcela de pessoas, parcela que tem uma maior carga de decisão. São ensinamentos específicos que essas pessoas definem para todas as pessoas no geral saberem. Então, é o que seria o formal para essas pessoas saberem de acordo com eles. Já o ensino completo são todas as outras práticas que não estão dentro dessas práticas fechadas, que eles definiram para a gente como padrão, como formal. Eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. Exato. A Viana escreveu também que é a educação padronizada. O Felipe também falou de padronização. A Rosemeire falou que tem regras, currículos a serem seguidos. O Henrique falou que é um fruto da educação, pois é um conhecimento, mas ele é transmitido. A educação começa desde o nascimento, quando se ensina a falar. Por exemplo, já o ensino formal são conhecimentos específicos passados por pessoas com maior conhecimento de tal área. Isso, só que tem uma questão, é assim, nisso que a Maria Luísa falou. O ensino formal
não é só porque a pessoa tem mais conhecimento, é porque ela acontece num determinado lugar, que ninguém falou até agora. Paola, fale, Paola, desculpa. Quem sabe seja Eu ia seguir o mesmo raciocínio do Bruno, porque que nem aqui no Brasil a gente tem o MEC define grade curricular e coisa para os alunos, por exemplo. Então, tudo tem que ser passado por ele. Numa escola particular, eles têm um determinado conteúdo que eles têm que passar todo ano. Ou então, ou em escola pública, eles têm aquele determinado currículo. Então, acho que é muito disso. E a educação, ela está muito mais, acho que nos valores que a gente aprende desde os nossos pais, que eles estão ali, que em muitos lugares a gente lê assim, a escola ensina e os pais educam. Então, acho que os nossos pais, eles têm muito esse princípio de, eu tenho que dar uma boa educação, mas não de, eu sei a matemática, eu sei a química. É também do fato assim, eu sou uma pessoa educada com o professor, eu dou boa tarde, bom dia, boa noite. Ou então, minha avó me ensinou sobre chá, ou coisas assim. Acho que é muito mais amplo de que educação é tudo aquilo que tu aprende caminhando na rua, que seja, até esse ensino formal de, para fazer ciências, eu tenho que saber o mínimo de tal e tal coisa. Ou para passar no Enem, para entrar na faculdade, eu tenho que saber matemática, química, física, etc. Acho que vai muito disso. Ok. Resumindo isso que a Paola disse, e que algumas pessoas estão escrevendo aqui no chat, a gente poderia entender assim, que o espaço da educação é a rua, é a casa, é a igreja, é o museu, é tudo, todos os lugares, tudo que acontece nesses lugares. A gente pode falar também que é bar, né? Às vezes, numa conversa de bar, tomando uma bebida lá, a gente também aprende alguma coisa, tem uma troca interessante. E o que acontece dentro da escola é o ensino formal, que tem isso que vocês estão falando aqui, é quando entra a pedagogia, quando entram as regras, quando entram os currículos mínimos, quando entra tudo que está ligado com a legislação, né? A Paola citou o MEC, exatamente. Então, essa é a grande diferença, é o espaço onde acontece a educação e onde acontece o ensino formal. Agora, a educação não precisa necessariamente ser apenas um valor, pode ser um conteúdo também. Eu posso aprender um conteúdo num grupo de estudo que aconteça numa casa de um determinado tema, que as pessoas gostam daquilo. Eu posso aprender quando eu aprendo a dirigir. Aqui, quem já aprendeu a dirigir, deve ter aprendido com algum familiar. Pelo menos na minha família é sempre assim, é sempre o pai, o irmão, o primo que ensina primeiro, para depois você ir lá para outra escola, senão você vai à falência, né, se você for para outra escola direto. Então, você está aprendendo com um familiar, e não é necessariamente um valor, é uma aprendizagem mesmo de como você faz. Quando a gente aprende uma receita, não é um valor, e a gente aprende a cozinhar, né? Aprender a limpar a casa, são coisas que a escola também não ensina. Quando eu estudava, eu ainda aprendi a bordar, costurar, fazer tricô, crochê. Hoje ninguém mais aprende essas coisas, né? Mas naquela época eu ainda aprendi várias coisas assim que eram atividades manuais. E os meninos também faziam, viu, gente? Era menino e menina, tudo junto, aprendendo essas coisas. Eu nem me lembro o nome da disciplina, mas foi no ensino, acho que no Fundamental 2 e médio que tinha isso. A Paola falou que adora tricô e bordado. Olha, eu não sou tão fã, eu até sei fazer algumas coisas, mas se for para escolher um hobby, eu prefiro assistir uma série. Mas eu acho que é bom, né, fazer isso. A Bárbara fez um comentário aqui agora, que eu não sei, deve estar relacionado a alguma coisa lá de trás, que ela fala a questão de ser superior em relação à cultura, mas tudo bem. Vamos tentar avançar mais um pouco, que já são quase 8 horas. Pensando na educação como reprodutora da sociedade
e a educação como possibilidade de mudança ou transformação. Como que vocês veem isso? Espera um pouquinho, tem uma pergunta aqui da Ana Carolina. Professora, nesse sentido que foi abordado, o que seria um valor e uma aprendizagem? Agora complicou. Quando a gente aprende um valor, não deixa de ser uma aprendizagem. Eu quis dizer que a educação não é necessariamente só um valor. Pode ser aprender a cozinhar. Aprender a cozinhar não é um valor, não. Pode ser aprender a lavar roupa, também não é um valor. Pode ser cuidar da higiene pessoal, também não é um valor. Deu para entender essa questão, Ana Carolina? Se não deu, você escreve de novo aí, por favor. Ela também perguntou, a padronização do ensino é um resquício da colonização? Eu acho que não necessariamente, porque se você olhar o livro, ele fala que lá na Grécia, quando ele fala de ensino formal lá, é quando entra a pedagogia, né, em Roma. Quando entra a pedagogia, que é nesse sentido de ter normas, de ter métodos. Então, não é necessariamente a colonização. A colonização seria um pouquinho depois, que é quando se vai separar as pessoas, tá? E isso independe da pedagogia. Seria dizer assim, filho de rico vai estudar medicina, direito, filho de pobre vai estudar, fazer curso técnico, alguma coisa assim. Isso seria consequência da colonização, mas não é esse caso, não. A pedagogia veio no sentido de sistematizar mesmo. E antes de ter escola, já tinham aquelas pessoas, que eu acho que chamava pederastia, né, que é quando as pessoas iam dar aula na casa das outras pessoas. Então, antes de ter a escola, ali é que começou a se formar o ensino formal, e depois se passou para a escola. O que é um valor? Um valor é coisa do tipo assim, quando o pai fala, não fala palavrão, ou ensina a falar, dá licença, obrigado, por favor, ensina que a vida é mais importante do que uma coisa. Que mais? Alguém tem mais algum exemplo aí de valor? Eu acho que são esses aí, assim, que a gente poderia dizer. Tudo que a gente ensina para a pessoa em relação à moral, entre aspas, né? Porque tem coisa que é só honestidade. Ai, gente, obrigada. Compaixão, honestidade, respeitar o próximo, valores religiosos. Hoje em dia mesmo, que a gente está falando bastante de solidariedade, né? De um procurar ajudar o outro, seja em qualquer ambiente. Então, isso é um valor. Muito bem. Então, pensando agora na educação, que reproduz a sociedade e que, ao mesmo tempo, fornece possibilidade de mudança e de transformação. Como que vocês veem isso? Vocês acham que é possível mesmo isso? Ou vocês acham que a escola, a educação é apenas reprodutora? Vamos pensar mais na escola agora. A escola só reproduz ou ela também transforma? O Luan falou que transforma, o Gabriel também falou que transforma. E é possível isso, gente? Como que pode? Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo? Professora, eu posso falar? Pode, claro. Eu acho que é assim, na minha visão, o professor tenta transmitir o que ele sabe, só que o aluno, às vezes por ser de geração diferente, por ser de criação diferente, tem um embate. E aí, quando tem o embate, você produz alguma coisa nova. Aí, nesse sentido de produzir e também de reproduzir, porque o professor reproduz, o aluno acaba reproduzindo algumas coisas, e quando tem algum tipo de embate, eles produzem algo novo. Certo, faz sentido. O Everton fez uma provocação aqui perguntando se ela transforma
ou se ela provoca, né, a transformação, ou pode transformar, porque, na verdade, não é a educação ou a escola que transforma, são as pessoas que transformam. Então, o livro mesmo cita no final alguma coisa nesse sentido, né, que ele fala assim: a sociedade transforma a educação transforma as pessoas transformam a sociedade. Olha que louco que é isso. Professora, eu gostaria de falar também. Quem é? Franciele? Franciele. Pode Isso. falar, Franciele. O vídeo, né, do Eu Acredito, episódio 3, eu vi, eu achei bem interessante, porque tem uma frase que a menina fala que eu achei muito legal, que a educação é uma fronteira para você chegar em qualquer lugar. E eu achei bem interessante envolvendo isso, porque foi por meio da escola, sabe, que os pais também começaram a se motivar, porque muitos eram da roça, muitas, por exemplo, a primeira menina que começa a relatar, ela fala assim que os pais não tiveram oportunidade de estudar e ela não cresceu com o pai. Então foi ali na escola que ela pôde ver que, sabe, que educação poderia mudar tudo. Então eu achei bem interessante, sabe, que a escola, sabe, é uma fronteira também, sabe, para as mudanças. Só isso mesmo. Esse vídeo, quem não assistiu ainda, vale a pena assistir, chama Eu Acredito, é o volume 3, tem vários. Todos eles são bons, mas a gente pegou o 3 porque se aproximava mais desse conteúdo aqui do que a educação. E isso que a Franciele falou, mostra na prática, né, o que a gente está falando na teoria, porque lá a gente pode ver o quanto que a educação transformou a vida daquelas pessoas, mas é nesse sentido, né, a sociedade transforma a educação, porque educação e sociedade andam juntas, e ela sofre também influência, né, pressão da sociedade, que é no sentido de reproduzir, que o Paulo aqui acabou de escrever, porque a sociedade quer que ela só reproduza. Falando assim, bem simplesmente, dominante continua dominante e dominado continua sendo dominado. Esse é o status quo da sociedade que a educação deve reproduzir e manter. Só que, ao mesmo tempo que ela vai fazendo isso, ela fornece espaço para que haja transformação. Porque as pessoas estudando, elas vão aprendendo, elas vão se desenvolvendo, elas vão crescendo, vão tendo outra visão, e elas vão provocar a mudança da sociedade, né? Então, acontece também essa mudança ali para frente, essa transformação. Mariel, você quer falar? Então, a colega falou da experiência do pessoal que foi lá para a escola, né? Então, a escola não transforma ninguém. Como que ficaria? Porque vamos pensar que os pais poderiam ir para a escola e ter uma transformação ao contrário, se decepcionar com a escola e não querer nunca mais ir para lá. O que os autores geralmente falam é que a escola transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Porque o que é a escola? A escola é um prédio, em primeiro lugar, né? Vamos pensar assim, a escola é um prédio. Se a gente pensar... Um objeto de transição ali, né? Isso. Se a gente pensar mais globalmente, a gente poderia dizer assim, a escola somos nós. Quem somos nós? Professores, alunos, funcionários da escola. Então, são as pessoas, não são as pessoas? É nesse sentido. Então, é a sociedade que transforma, né? Sim. O Brandão, no livro dele, ele fala ele usa até a palavra reprodução, né? Ele fala educação como instrumento de reprodução. Exatamente. A gente estava falando do chá, do formalismo, tudo, formas de costumes e tal, mas eu não acredito que tem que ser taxativa, a escola vai transformar. Não sei, não acho que Eu concordo com você, são as pessoas. Olha, a Thay acabou de escrever aqui, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. Lembra que eu falei logo no começo? Quando que o aluno aprende? É quando ele se transforma. Daí que eu posso dizer, esse professor ensinou, porque o aluno se transformou. Então, a educação ou a escola muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo, ou seja, com a ação de cada uma na sua profissão. Daí,
Cada professor vai poder mudar aquele lugar lá onde ele está, né? Essa frase é de Paulo Freire, por isso que o pessoal está falando aqui, viva Paulo Freire. Essa frase é muito famosa, muito conhecida, tá? Professora, posso falar? Claro. Então, a senhora disse que, por exemplo, quando a gente aprende, né, a gente deixa de cair em falsas tentações, por exemplo, né? Não falei isso, mas tudo bem. Foi repetida, que eu não lembro as palavras. Mas, basicamente, eu ia entrar nesse ponto, que a educação trabalha no momento onde as pessoas estão desinformadas. A educação também entra como uma base de informação e, muitas vezes, a base de informação é a escola. Então, quando eu também não penso na escola como um prédio, eu penso na escola como um convívio social, né? Onde você ensina e você aprende. Então, quando eu escuto que a escola pode não transformar, é bizarro, porque, como eu vim de escola pública toda a minha vida, eu acredito sim que aquele espaço, como convívio social, muda as pessoas por conta da situação que você vive lá dentro, você não reproduz lá fora. Uhum. Sim. Entende? Sim, está correto isso que você falou. Só isso mesmo. Professora, posso fazer uma Pode, consideração? Silas. Depois a gente vai seguir quem se inscreveu aqui no chat, tá? Fiquem tranquilos. Fale, Silas. É porque ouvindo sobre ensino, né, tem a contrapartida que é a aprendizagem, não é? A transformação é a evidência de que a aprendizagem aconteceu. Não seria isso? Exato. Quer dizer, não é a escola unicamente, mas é a maneira também como o aluno recebe e processa essas informações. Sim, sem dúvida. Né? Ao ponto de essas informações fazerem sentido, não é? E provocarem talvez assim, ele saber o que fazer com o que ele aprendeu. Exato. Então, é assim, a educação é uma prática social. E para acontecer, o que ocorre? É um processo de ensino e aprendizagem, que envolve dois lados, o lado do professor ou professor e o lado do aluno ou da aluna. Então, é um processo que envolve esses dois protagonistas, sem dúvida nenhuma. Está correto isso. Bom, se não me engano, o Júlio está inscrito, é isso, Júlio? Porque a Larissa falou assim, posso falar depois do Júlio? Então, eu estou entendendo que o Júlio pediu a palavra. É que ele tinha acabado de falar, professora, quando eu tá mandei. bom, Larissa, eu não tinha visto. Júlio, cadê você? Não, professora, eu já tinha falado, ela tinha falado depois de mim. Ah, tá bom. Exato. Tá. Então, é uma pergunta mesmo. Eu queria saber se a educação faz isso, né, de transformar o cidadão e tudo mais de forma involuntária, né? Porque não seria o objetivo da educação isso. Talvez o objetivo maior seria reproduzir conhecimento, mas de transformar seria algo involuntário. É basicamente isso, que seria o objetivo mesmo. O que vocês acham disso que a Larissa falou, gente? Posso falar? Posso falar, professora? Pode, eu não sei quem Deixa a Tainá primeiro. Deixa a Tainá primeiro. Então, primeiro, segundo o comentário da Larissa, eu acredito que a educação não é uma reprodução, ela é uma construção, né? Ela se constrói. Tanto é que a gente estava até falando sobre transmissão de conhecimento. Eu até coloquei no chat que eu não gosto muito da palavra transmissão. Eu gosto da palavra mediação. Porque quando eu transmito algo, às vezes eu, particularmente, tenho a sensação de que eu estou falando com um monte de pratos rasos, que não entendem nada da vida. E eu acredito que o aluno já vem com um certo conhecimento. Então, eu vou mediar o meu saber com o saber dele para construir um novo conhecimento. E eu acho que, não sei se foi o Lucas que falou antes, que a escola, alguma coisa sobre a ausência de informação. Eu acho que neste momento que nós estamos vivendo, mais do que tudo, a escola tem que lidar com o excesso da informação, né? Porque é muita informação e a gente sabe que são informações que, na verdade, a escola tem que lapidar, né? Porque são informações que não são verdadeiras. Então, eu acredito que a escola, ela não reproduz o conhecimento, ela constrói o conhecimento a partir da realidade.
Tá. Quem mais tinha pedido a palavra aí, junto com a Thay? Eu. Pode falar. Vocês estão ouvindo? Sim, então, Bruno. acredito eu que a educação, ela tanto repassa, tanto transforma, digamos assim, porque por mais que a gente tenha o nosso ensino formal, nossas matérias formais, a abordagem muda. E por que a abordagem muda? Porque tipos diferentes de aluno exigem tipos diferentes de abordagem. Então, ao mesmo tempo que o professor ele aprende a abordagem dele, ele tem que se transformar para conseguir chegar no aluno, porque não adianta nada ele ter um saber de um jeito e não saber se comunicar com aquele aluno. Da mesma maneira, o jeito do aluno, uma sala, eu vim de público, uma sala de 40 pessoas, 45 pessoas, o jeito de todos aqueles alunos acabam transformando a percepção do professor em como educar aqueles alunos. Então, eu acho que tem uma troca mesmo de saberes entre os dois, a troca formal do professor pelos alunos, ensinando a matéria deles, e talvez algumas coisas a mais, e dos próprios alunos fazendo o professor se reinventar nos seus métodos para chegar até esses alunos. Então, acredito que há tanto a reprodução, tanto a transformação nos dois casos, tanto no aluno, tanto no professor. Tá. Mais alguém quer falar sobre isso? Daí eu faço meu comentário. Eu tenho uma curiosidade. Pode falar. A colega falou do excesso de informação e antes a gente estava falando da escola, né? Fica parecendo que a escola é uma dona da razão e que ela vai ter que filtrar esse monte de informação para passar para o professor, o dono da razão, para passar para o aluno, né? Queria saber como que a gente faz, né? Se tem tanta informação e tem que filtrar e ninguém é dono da verdade, eu tenho essa curiosidade. Como que trabalha com isso? Tá. O professor não é o dono da razão, né, Mariel? Então, a gente sabe disso, a gente pode até falar isso no senso comum, mas dentro desse contexto que a gente está falando, a gente está dizendo que o professor é quem? O professor é principalmente o mediador, ele está mediando o conhecimento para o aluno, tá? Ele está no meio desse processo. E foi nesse sentido que eu falei da curadoria de conteúdo. Lembra quando eu disse que a primeira vez que eu dei aula, eu usei minhas anotações de aula, de quando eu fiz a disciplina como aluna? Por quê? Porque eu não tinha mais informação do que aquilo. Eu só conhecia aquilo e só tinha acesso àquilo. Se eu fosse na biblioteca lá da universidade, só tinha aqueles livros que a professora já tinha citado. Não tinha mais do que aquilo. Agora, hoje não, hoje é muito diferente. Então, o professor precisa ter um bom senso muito grande para ele poder fazer esse trabalho de curadoria. E quem já foi numa exposição em museu sabe do que eu estou falando. Na curadoria, lógico que tem um pouco do olhar de quem fez a curadoria. É impossível não ter. A pessoa pensou, porque tem um mundo de coisas sobre um determinado pintor. Quando ele pinça algumas peças, ele tem um motivo para pinçar. Ele está colocando ali todo o arsenal dele naquela curadoria. E se fosse uma outra pessoa completamente diferente, com certeza a exposição seria outra. Então, por isso que é importante. Como que eu faço a curadoria? Vamos dizer agora com um pouco de bom senso. Eu tenho que equilibrar clássico da área com o que é mais recente, com o que é ponta, aquilo que está se falando de mais novo. Então, se eu estou falando de química, de biologia, eu vou aprender o clássico, os conceitos básicos, mas eu também preciso falar da ciência de ponta. Isso é fundamental para o aluno saber o que está acontecendo, que a Itália anunciou uma vacina hoje, sei lá, qualquer coisa do tipo. Aqui na educação, como que eu costumo fazer? Nessa primeira disciplina, como é introdução, eu procuro ficar nos clássicos, porque é introdução. Então, a gente vai apresentando os clássicos para vocês, e vocês vão fazendo a análise crítica de vocês, e construindo o arsenal de conhecimento de vocês. Daí vocês vão dizendo, eu concordo com o Carlos Brandão, não concordo. E a gente vai chegar no Paulo Freire. Se tem algum que está influenciado pela grande mídia, que Paulo Freire é isso ou aquilo, vai chegar à conclusão agora pela sua própria leitura e análise crítica.
né? Exato. Então, na minha opinião, isso é importante, é a gente apresentar as opções para os alunos e os alunos irem fazendo a análise deles, assim como esse livro do Carlos Brandão. Ele não falou, olha, educação é isso e educação não é isso. Não, ele foi contando, tal, e daí cada um decide. Professora, fale. O Paulo perguntou, educação e aprendizagem, na sua concepção, são a mesma coisa? E depois disso, o Vinícius pediu a palavra. Tá, educação e aprendizagem não são a mesma coisa, tá? Educação, tem um trechinho aqui do livro do Carlos Brandão, que eu acho que é onde ele define melhor, digamos assim, que tem um pouco a ver com aquela definição que o Arnaldo escreveu no chat. É o segundo parágrafo do capítulo que está escrito Sociedade contra o Estado, Classe e Educação. Não há uma única forma de... Eu posso escrever aqui, professora, acho que eu sei qual é também. É o que fala assim, a educação é uma prática social. Você tem? É porque a minha cópia é diferente da de vocês. Eu não achei a minha PDF desse daqui. Então, a educação é uma prática social, cujo fim é o desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura para a formação de tipos de sujeitos, de acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade, em um momento da história de seu próprio desenvolvimento. Esse trecho, quando a gente lê, dá para ficar claro que educação não é igual à aprendizagem. Primeira coisa. Segunda, alguém tinha falado que a educação ensina involuntariamente, não é involuntariamente, é voluntariamente. Acontece isso porque ela é uma prática social, ela acontece na sociedade, né? Então, é uma coisa que acontece todo dia. Alguém ainda disse logo no começo aqui, começa quando a gente nasce e só termina quando a gente morre, porque é um processo, é uma prática social. Enquanto a gente está na sociedade e está em contato com outras pessoas, o processo de educação está acontecendo. Tá? Então, a Thay escreveu, a educação é intencional. Exatamente, a Inês também disse, a educação tem intencionalidade. Aí, professora, o Vinícius queria fazer uma pergunta e depois tem um apontamento interessante da Ana Carolina sobre o livro. Uma pergunta, na verdade. Tá, então, Vinícius, vamos lá. Obrigada, viu, Luana? Estou pondo ordem aqui. Vinícius. Oi, Vinícius, tudo bem? Oi, boa noite. Então, eu fiquei aqui ouvindo o que estava sendo discutido e eu fiquei pensando assim, né, se a educação, né, no caso a educação formal, né, ela de certa forma traz aquele sentido de forma, né, ou seja, algo mais padronizado, como vocês mesmos tinham discutido. E teoricamente a transformação em si ocorre na sociedade, ou seja, na pessoa, ou no caso do aluno, que sai da escola. Em algum momento ela retorna, ou o que ele produziu, o que ele descobriu, essa transformação retorna para a escola. E aí, teoricamente, essa escola começa a se atualizar. Então, quando eu penso que a escola é um padrão, quer dizer, a educação formal é meio padronizada ou é de forma, então ela seria um tanto quanto móvel, porque ela não deixa de se atualizar. Uhum. Então, esse conteúdo novo, né, que chega na escola, ele vai se acumulando, ele vai substituindo os antigos, como funcionaria isso? É aquilo que eu disse, algumas disciplinas trabalham mais com o que é o clássico, as definições básicas. Outras são disciplinas que trabalham mais com o novo. Por exemplo, 10 anos atrás, a gente não tinha disciplina de empreendedorismo nos cursos de graduação. Hoje, é muito comum ter. Um curso de licenciatura deveria ter. Acho que na próxima reformulação a gente precisa ver isso. Então, às vezes, surgem disciplinas novas, que é por conta desse novo, né? Nesse curso que vocês estão fazendo, tem uma disciplina de práticas pedagógicas à distância. 20 anos atrás não tinha essa disciplina nos cursos.
Então, as coisas novas vão entrando. E daí fica aquela briga de qual é o mínimo que se tem que estudar e fazer na graduação. Não tem resposta para isso, porque a hora que a gente junta as áreas, pega para capar, não tem jeito. Não existe consenso nisso. Daí a gente acaba dividindo por horas. Então, ó, essa área fica com tanto, essa área fica com tanto, essa área fica com tanto, e cada um tem que se virar e pôr lá dentro daquela caixinha. Nenhum professor está satisfeito com o que ele tem de carga horária, nenhum. Desconheço alguém satisfeito. Todo mundo está insatisfeito com a carga horária, seja em qual nível que for. Deu para entender, Vinícius? Seria tipo uma doença crônica. É mais ou menos isso, e a gente vai tentando tomar uns remedinhos para continuar sobrevivendo. Eu gostei da doença crônica. Aliás, não gostei, é triste, né? Quem que era depois do Vinícius, Luana? Fale. Bom, antes de fazer a pergunta da Ana, eu vou falar de outro livro do Carlos Brandão, que é Educação Popular, que eu achei uma frase só para deixar uma provocação, mais uma, prometo que é a última. A educação pode ser tanto uma forma de opressão quanto uma forma de libertação. Isso depende apenas de como ela é pensada e praticada. A pergunta da Ana Carolina é: o livro do Brandão... Você fala uma frase dessa e já junta isso, assim, ó. É uma provocação para pensar. O livro do Brandão pode ser considerado um livro sem opinião do autor, apenas expositivo? Não. A frase ajuda. De jeito nenhum, o livro dele tem a opinião dele. Tem sim, porque a própria maneira como ele escreveu já é a opinião dele. É esse que é o sentido. Só que a gente tem que ler nas entrelinhas. Ok, qual a próxima aí, Luana? Ouviu? Estou me achando agora, professor. Tá, enquanto você vai olhando, eu também vou ver o que eu estou vendo aqui. Tem uma pergunta, mas é sobre o relato de experiência. Ah, tá. Então, daqui a pouco a gente fala. Eu vi essa. Tá. A Malu disse: na minha família temos educadores de várias gerações e sempre ouvi falar de práticas que fizeram muita diferença na vida de várias pessoas, por terem a oportunidade de tê-los como educadores. Acredito que muito na educação e no professor que trabalha em prol do desenvolvimento de seus alunos. Também acredito, concordo com isso. Muito bem. Nós precisamos ir encerrando. Então, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui a pergunta do Henrique. Professora, a senhora acha que o conhecimento da educação formal serve aos interesses da classe dominante? A resposta é sim. Eu queria que fosse não, mas a resposta é sim. A educação deveria ser suprapartidária, né? Já tenho comentado isso com algumas pessoas. Alguns países, a educação está acima de todos os partidos. Então, entra governo, sai governo, se continua o mesmo plano da educação. E aqui no Brasil isso não acontece. Então, infelizmente, a resposta é sim. Eu quero fazer a seguinte proposta. Todo mundo abre as câmeras. Ó, a Lara já abriu, está arrumando o cabelinho, aí ficando bem bonitinha. E a gente vai tirar uma foto. O Antônio não tem muito cabelo para arrumar, mas tudo bem. A Vivi também está aqui, eu não tinha visto ainda. A gente tira uma foto, depois eu já vou agradecendo quem não é da disciplina e que está aqui conosco hoje na jornada. Obrigada pela presença, pela participação. Depois da foto, vocês ficam liberados. E eu vou responder essa pergunta que é específica da menina da disciplina. O número dele também já ensinou, e você me manda a foto dessa lição, qual você está aprendendo, para a gente também ver juntos, porque em questão de verbo, que ele já passou, que é o verbo sein. Franciele, seu microfone está aberto. Ah, ela fechou. Então, vamos lá. Todo mundo bonito aí, para tirar a foto. E as canecas, gente? O duro que se eu segurar a caneca, eu não consigo tirar foto. Não vai dar certo isso. Vocês conseguem, eu não. Quem consegue abrir câmera não tem problema. Quem tiver a caneca aí,
Pode mostrar a caneca, vamos lá, sorriso, abrindo a câmera. E tem gente que não sabe como ligar a câmera, então aparece no plantão semana que vem aqui, daí a gente vai ensinando. Tudo bem, gente, não tem problema não, a gente está aprendendo junto e aos poucos a gente vai aprendendo. Então, pessoal, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e fazer essa troca sobre o que é educação. Quem não é da disciplina pode sair e até a próxima. Próximo encontro é terça-feira da semana que vem, não é da disciplina, gente. O próximo encontro da jornada pedagógica é na terça-feira e vai ser uma discussão sobre didática bem legal, viu? A gente vai levar o chá lá para didática agora. Mas lá o chá vai ser diferente, vocês não pensam que é igual, não. O chá vai ser diferente. O pessoal está agradecendo. Ok, então... Obrigada. Tchau, até mais, gente. Foi um prazer ver vocês. Agora, respondendo a pergunta que eu não me lembro mais quem fez a pergunta, mas enfim, era como é para fazer o relato. O relato, vocês vão escrever uns 2, 3 parágrafos do que vocês aprenderam na semana. É sempre da semana. Por que eu falo da semana? Porque a semana tem atividade síncrona e atividade não síncrona. E tem semana que não tem atividade síncrona. Então, por exemplo, essa primeira semana teve essa aula de hoje e tem o vídeo para vocês assistirem. Então, vocês vão escrever alguma coisa, 2 ou 3 parágrafos, a respeito do que vocês aprenderam, dessa aula online, da leitura do livro e do vídeo. O que vocês quiserem. Se vocês quiserem escrever só sobre o vídeo, tudo bem. Se quiser escrever só sobre a aula online, tudo bem. Se quiser escrever só sobre o livro, tudo bem. Não vai ter certo ou errado e não vai ter nota. Então, eu repito, é cumprido, não cumprido. Você fez, está feito, cumpriu. Você não fez, se ferrou, vai ser reprovado. É essa que é a ideia. Então, por enquanto, vocês vão escrevendo esses 2 ou 3 parágrafos por semana e vocês vão entregar lá no dia 13 de outubro, tá? Então, é uma organização aí de vocês. Escrevam a semana do dia 3/8, pá. Daí, semana que vem, semana do dia 10, e escreve. Semana que vem, a gente tem um plantão às 18 horas. Eu não sei como que vai ser entrega por enquanto, gente, tá? Não tem modelo. Podem ir escrevendo assim, introdução aos estudos em educação, relato de aprendizagem, semana do dia 3/8, e escreve. Depois escreve. Semana do dia 10/8, e escreve. Entenderam? Vai ser uma coisa só, tudo corrida. Semana que vem, a gente tem um plantão de dúvidas, na segunda-feira, às 18 horas, com o mesmo link. Então, quem tiver dúvida, aparece, a gente abre e a gente vai respondendo as perguntas. Então, nós não temos um tema específico para discutir, é só dúvida. Não manda os relatos por enquanto. Por enquanto, vocês só vão escrevendo, vocês só vão entregar no dia 13 de outubro. Eu ainda não sei como vai ser a entrega, provavelmente é por e-mail, mas eu ainda não decidi. Não precisa ser sobre os 3, pode ser só sobre o livro, ou só sobre o vídeo, ou só sobre a aula. Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem escrever num papel e depois tirar foto para mandar, pode. Eu acho que não vai ser muito prático. Eu acho que seria melhor vocês escrever, digitar e guardar o arquivo para depois vocês poderem mandar, tá? Não vai mandar já. As aulas online são quinzenais. Semana que vem a gente tem plantão, não tem aula. O plantão é às 18 horas. A próxima aula online daqui a 2 semanas. Então, não precisa ser sobre os 3. Pode entregar tudo em um só documento? Pode. Onde iremos assistir o vídeo? O vídeo está no grupo da disciplina no Facebook. Deixa-me ver. De plantão não tem que fazer relato, mas na semana que tem plantão, tem texto para ler e tem vídeo para assistir, tá? Então, é sempre daquele material. O vídeo já foi postado. Jailson, você faz favor de colocar o vídeo lá de novo?
daqui a pouquinho, que você tem facilidade para fazer isso e para achar o vídeo. Deixa eu Coloco ver. assim, só confirmando, eu acredito, certo? Eu acredito, isso. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu não respondi. Alguém quer fazer alguma pergunta? É só abrir o microfone, pode falar. Boa noite, professora. Então, no caso, essa semana agora a gente tem esses 3 tópicos, né, para fazer 1, 2 ou 3 deles no nosso relato. Aí, para a semana que vem, ficaria alguma outra atividade para a gente fazer, é isso? Exato. Assíncrona. Seria assíncrona. Olhem sempre o cronograma de vocês, tá? O cronograma está dentro do plano de ensino. Na semana que vem, o tema dessa semana é educação como processo social. Na semana que vem, a gente já muda o tema, é formação de professor. Daí vocês têm 2 artigos para vocês lerem e comentarem. Daí, eu vou falar uma coisa bem de coração de estudante. Quem não tem tempo para ler os 2, escolha um e leia um e faça o relato. Deu para entender? Agora, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Na outra semana, tem a aula síncrona, onde a gente vai discutir esses 2 textos, e daí tem o vídeo da Vida Maria, que alguns de vocês até já comentaram no Facebook. Daí vocês podem escolher nessa semana. Se na semana do dia 10 vocês fizeram o relato de um dos textos, na semana do dia 18 vocês podem fazer do vídeo, entendeu? Vocês vão ver aqui, os textos aparecem 2 vezes, então vocês podem ir alterando. É importante vocês lerem, isso é fundamental. Estejam sempre com isso à mão, para vocês não se perderem. Pessoal, uma dica, utilizem esse cronograma que está embutido aí no plano de ensino e vão fazendo um check, né? Ou então deixa destacado aí do lado as aulas que vocês vão passando a cada semana. Esse plano aí que o Antônio está mostrando. Porque assim fica mais fácil até para vocês se organizarem com o que vocês já leram, o que vocês precisam fazer e as atividades de cada semana. Tá? É importante vocês se manterem organizados nesse ponto. A educação à distância exige muito alta disciplina. Alguém fez uma pergunta que eu esqueci agora, qual que era? Quem já comentou o vídeo, se precisa comentar de novo. Precisa. Pelo seguinte, o que vai ser considerado é a partir de agora, tá? Aquilo que foi feito naquele período não vai ser considerado. Isso foi uma decisão da Unifesp. Então, a gente não, se vocês quiserem, vocês podem até copiar o que está escrito lá no grupo, mas agora é uma nova era, tá? Então, por favor, repita um comentário. Professor, eu tenho uma dúvida, rapidinho. Boa noite, primeiramente. Boa noite, Eu gostaria de saber se as questões relacionadas ao grupo da introdução do ensino do Facebook, se vai continuar ativo, tipo, se serão postados lá links de vídeos para a gente comentar lá, ou só vai funcionar através dos relatos? A avaliação é só por relato. Se vocês quiserem fazer algum comentário lá, vocês podem, mas o comentário de lá não vale nota, porque agora é diferente. Tá? Então, eu tinha que fazer uma opção. E como existia uma preocupação muito grande para que a gente não aumentasse as desigualdades entre os alunos, eu fiz a opção de não ter essa atividade no Facebook. Assim, vocês entregam depois, podem entregar por e-mail, de tal forma que quem tem só 6 pessoas que não têm Facebook, aliás, 5 do grupo. A gente poderia até usar o Facebook, que não teria problema, mas a gente não quer prejudicar ninguém, então nós não vamos considerar os comentários colocados lá. O grupo é livre, todo o material está lá, vocês vão pegando o material lá, esses 2 textos da próxima semana estão no link arquivos, tá, para vocês pegarem e lerem. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever lá na parte da discussão, mas a gente não vai considerar isso como nota, tá? A nota não, a avaliação é só o relato de aprendizagem. Então, basicamente, o grupo só está funcionando atualmente como portador de notícia e divulgação. Exatamente,
informações, tudo. Então, fique atento para receber essas informações. Tudo que tem de novo, a gente coloca lá. Por exemplo, vai que tem um blackout aqui na minha cidade e eu fico sem energia elétrica, eu não vou poder ter aula online, né? Porque se a internet cair, eu uso 4G, tudo bem. Mas se faltar energia elétrica, babau, daí não tem mais jeito. Mais alguma? Marilena. Fale, Everton. Tem bastante comentários lá em cima a respeito de data de entrega e tudo mais. O que a senhora acha de falar, conforme eles vão fazendo os relatos, eles encaminharem para o e-mail do Movimentos Docentes? Porque fica salvo lá para quando você for avaliar. Mas daí eu vou ter que procurar de um por um e vou ter que juntar. Então, por exemplo, cada semana o Mariel manda um e-mail, tem semana que ele não manda. Isso daí vai complicar muito. Até porque em outubro a gente pensa em fazer aquele encontro, então isso não é prático. Certo. Geralmente, em atividade síncrona, funciona assim. Entrega tudo no final. A organização precisa ser de vocês, porque daí é cada um se organizando. Né? Na educação remota, como o Everton já disse, a organização da pessoa é um item fundamental. Então, não precisa entregar exatamente no dia 13. Quando chegar mais para frente, eu falo, olha, gente, a partir de hoje, quem quiser pode mandar, sabe? Fiquem tranquilos. E provavelmente vai ser por e-mail. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ir fazendo as atividades semana a semana, tá? Mais alguma questão? Professora? Pode falar. É uma dúvida. Eu queria saber se o plantão de dúvidas, ele vai ser algum dia específico da semana? Vai ser na segunda-feira. Ó, vejam só, essa pergunta da Thaís. Thaís, você está lá no grupo do Facebook? Sim. Sim. Então, leia lá os informes, lá tem todas as datas das atividades. Todas as nossas atividades são de segunda-feira, porque é o dia da nossa aula, tá? Então, isso vale para qualquer disciplina. Segunda-feira é ou introdução ou teoria do conhecimento. Terça-feira, não me lembro, acho que é biologia, né? Não me lembro. Enfim, o horário é mais ou menos aquele que vocês tinham no presencial, só que agora é na distância. Então, a gente nunca vai ter atividade dessa disciplina fora da segunda. Então, o plantão, ele vai variar. Vai ter a semana que a gente tiver aula à noite, ele vai ser às 14h. A semana que tiver aula do Denilson, nosso plantão vai ser às 18h, tá? Então, semana que vem é aula do Denilson, é às 18h, mas se vocês olharem o informe que eu coloquei lá ainda ontem, tem as datas certinhas. Ok, obrigada. Nada. Ó, o Jailson postou aqui, ó, plantão de dúvidas. Nas segundas-feiras, a partir do dia 10. No dia 17, tal, das 14 às 15. Nos dias 10, que é semana que vem, o plantão será das 18 às 19. O link é o mesmo que vocês usaram hoje. Por que eu não uso o Classroom? Vou explicar para vocês. É assim, ó. Eu tinha duas opções que a Unifesp deu. Ou Moodle ou Classroom. Eu queria usar o Classroom, porque eu não gosto do Moodle. Só que no Moodle, eu teria que acrescentar, inserir cada um de vocês. E isso é uma loucura. São quase 200 alunos aqui e mais não sei quantos da disciplina de amanhã minha. E no Moodle, quando eu peço o Moodle, os alunos já estão lá dentro. É muito mais fácil para o professor. Estou falando declaradamente para vocês. É uma questão de simplificar o trabalho do professor. Qualquer um de vocês teria feito essa opção. Então, eu entro lá, eu mando e-mail para todo mundo, eu falo assim, ó, selecionar todo mundo, coloca a mensagem, foi para todo mundo. E o Classroom ia dificultar muito a minha vida. Então, não tinha jeito. Por isso que eu fui pelo Moodle. No Moodle, dá para o trabalho também. Mas eu não gosto do Moodle. O Moodle vive caindo. O Moodle da Unifesp está sobrecarregado. Ele não vai dar conta. Ele já não dava conta nos outros semestres. Nesse daqui vai ser pior ainda. Por isso que eu estou fugindo dele. Eu só fiz ele de porta de entrada. Então, os avisos estão lá, o plano de ensino está lá,
porque para a secretaria acadêmica é o Moodle que a gente está usando. E daí eu ponho os textos lá no Facebook. Quem falou aí que queria falar? Perdi. Que falou, professor? Não, fui eu, professora. Eu só queria dar uma sugestão para, tudo bem, para fazer a entrega do trabalho, a gente poderia, do relato, a gente poderia entregar por formulário do Google. E aí daria para setorizar o formulário por sala, acho que ficaria mais fácil para entregar, né, para vocês receberem. E a gente anexava um documento. Essa ideia é interessante. Eu vou pedir ajuda para os meus universitários aqui depois, Everton, tá? Ao Jair, tem mais experiência com isso, para ver se eles acham que seria viável. Mas achei legal, Rafael. Muito boa a sua proposta. Obrigada. Imagina. Mais alguma coisa? Não? Então, gente, obrigada. Pelo jeito, a gente tem 120 pessoas, que é um número bom, né, dessa turma. Pode ser que alguns já tenham saído, porque não tinham dúvidas. Na semana que vem, então, nas segundas, 18 horas, tem plantão de dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, entre lá. Quem não tiver dúvida, se quiser entrar também, fique à vontade, não tem problema, a gente joga a conversa fora. E daqui a 15 dias, a nossa outra aula online, às 19 horas. Ok? Qualquer coisa, mandem mensagem, mandem e-mail, escrevam lá no Facebook, fique à vontade. Não precisa ficar com dúvida, não. Professora, é só um atendozinho. Vale, Bruno. Tem uma ou outra pessoa que tiveram um problema com o Moodle, que o Moodle eles não estão conseguindo, não está chegando e-mail para eles. Então, para essas pessoas, o que eu estou fazendo? Pelo menos na minha turma, tudo que a senhora está postando no Facebook, eu já copio e colo no grupo da turma. Mas só para notificar mesmo que tem uma ou outra pessoa que não está tendo acesso. Não só os seus, tá de olho. De outras matérias. Isso daí, deixa eu te falar, Bruno, o que acontece? O e-mail que está cadastrado no Moodle é o e-mail que vocês informaram a Unifesp no dia da matrícula. E pode ser que vocês estejam usando outro. Então, isso depois vocês vão ter que acertar com a secretaria, mudar o e-mail. Mas eu acho que essa ideia sua é muito boa. Você é de que turma, Bruno? Eu estou na turma B. Tá, o Bruno é da turma B. Você é o representante da turma, é isso? Não, eu só dou uma ajudinha. Tá bom, ele só tomou iniciativa. Então, seria legal se cada pessoa também, de alguma turma, fizesse isso nas suas turmas, tá? Eu ainda não recebi nenhuma informação de que, fulano não está recebendo e-mail. Porque quem falou que não tinha Facebook, eu estou mandando e-mail separado, está funcionando. Mas eu acho que isso é legal. Obrigada, viu, Bruno, pela sua ajuda. Isso daí é um valor de solidariedade, é aqueles que a gente estava falando lá, né? E é a educação que acontece fora da escola. Legal. Mais alguma coisa? Então tá, gente, obrigada. Boa semana para vocês. Espero que vocês tenham sucesso aí na primeira semana e no semestre inteiro, tá? Deixa eu ver aqui, a Carolina apareceu agora aqui para mim. Não tinha aparecido na minha tela ainda. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigada, Jailson. Eu vou pedir ajuda para você. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, gente.